Bom dia, canal Paz e Bem. Estamos juntos mais uma vez nessa terça-feira, bem cedinho, para falar um pouquinho sobre os ensinamentos do budismo, mas do budismo Zen. Eu sou uma monja Zen budista, monja Kokai, falando aqui de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que tem feito muito calor, apesar do inverno que começou agora dia 21, eu tô de manguinha, porque só botar o casaquinho do Samuê já tá muito calor. Eu tô numa sala, tá fechada, né? Porque se eu abrir os gatos começam a ir e vir e começa a arranhar o sofá e aquela coisa, né, que gato faz, dorme o dia inteiro, e aí quando eles escutam uma voz, eles vêm e querem ficar junto, né? Eles podem fazer isso na maior parte do tempo, só que quando eu gravo esse vídeo eu prefiro, né, ficar à vontade para fazer essa tarefa. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu quase já poderia ligar ou o ventilador ou o ar-condicionado. Deve estar agora uns 28 graus, é muito calor para o inverno, né? Eu até gosto, né? A gente vai ficando com um pouquinho mais de idade, vai ficando mais sensível ao frio. Eu percebo isso nitidamente, né? Então, quando vem esses calorzinho, dá para observar bem, né, esse contraste. E eu me sinto mais confortável atualmente com um pouquinho mais de calor. Evitando os excessos, nem muito frio, nem muito quente. E é mais ou menos esta que foi a grande prática de Buda, né? Esse jovem que era um príncipe, o príncipe Siddhartha, há 2.600 anos atrás, no norte da Índia, hoje Nepal, né? Que ele abandonou a vida palaciana e se lançou numa busca durante 6 anos. E ele praticou ascetismo dentro o Saramana, né, os monges retirantes, nas florestas, e caminhava de um vilarejo para outro, mendigando a comida. Então ele, por muito tempo, praticou ascetismo, porque uma das crenças da época é que quanto mais subjugasse o corpo, no sentido assim de não atender às necessidades dos nossos sentidos, né? Comer muito pouco, jejuar muito, fazer muito yoga, muita meditação, muita caminhada e se alimentar com quase nada. Então ele ele radicalizou no ascetismo, né? E ele vinha de uma vida hedonista, né? Todas as necessidades e todos os desejos dele eram atendidos. Ele foi um jovem que nunca passou nenhum tipo de privação, né? Foi muito desejado, foi muito amado. A mãe biológica dele, a princesa Maia, a rainha Maia, morreu uma semana depois do parto. E aí o pai veio, o rei de Sudodana, veio a se casar com a irmã da rainha Maia, Prajapati, né? Ela tinha um outro nome, eu não lembro o nome dela, né? Mas ela veio, essa foi a mãe adotiva, a mãe substituta dele, mas amou ele como se fosse um filho biológico, era também o sobrinho, né? E muito amorosa, quer dizer que ele não teve nenhuma privação importante, ele perdeu essa mãe que ia amá-lo muito, mas a mãe substituta cumpriu essa função, a função materna. E aí, então, ele viveu esses dois extremos, hedonismo e ascetismo. E durante a prática dele, depois de uns anos, quando ele quase morreu de fraqueza, de inanição, ele foi socorrido pela Sujata, que era uma filha de um comerciante que mandava a serviçal dela
para a floresta, era uma prática, né? Levar oferendas, e as oferendas eram alimentos. Então, diz que ele foi alimentado por arroz doce, arroz de leite doce. E isso rapidamente fez com que ele recuperasse as energias. E aí ele se deu conta da prática do não os extremos, do caminho do meio. E a partir daí ele abandonou o ascetismo, se cuidou mais, trocou de roupa, tomou banho, cortou cabelo, aquela coisa toda, ficou bonitinho e decidiu que ele ia fazer meditação, só meditação, que era uma postura de yoga, essa postura que a gente conhece hoje, né? Para praticar dhyana. Foi a grande prática dele. Depois, com o tempo, depois que ele se iluminou, à medida que a escola dele, a senda dele, a primeira sangha budista foi se estabelecendo, e ele ficou praticando e ensinando durante 45 anos. Para aquela época na Índia, ele viveu muito, ele morreu com 80 anos de doença, né? Havia sempre se acreditava que ele tinha morrido de uma indigestão por uma comida, uma carne de porco estragada. Mas estudos mostram que provavelmente ele teve um infarto da mesentérica. Eu acredito que isso possa ter acontecido, enfim, né? E ele deixou muitos ensinamentos. E os ensinamentos, assim, fundante, né? Foi acerca da existência do sofrimento, né? E o que era possível fazer para superar, né, o sofrimento. O que era necessário para compreender o sofrimento, identificar as causas desse sofrimento e a superação através da sabedoria, através da compaixão. E aí foi se estabelecendo as grandes práticas, que são como se fossem os 3 grandes treinamentos. Treinar dhyana é como se fosse treinar o corpo na meditação, né? Para poder fazer esse alinhamento entre corpo e mente. Treinar a sabedoria, que é prajna, né? E treinar através dos preceitos budistas, sila, né? Então são os grandes treinamentos, né? Que um vai complementando o outro. Tem que ter disciplina, né? Que seria assim dentro dos preceitos budistas, a prática com diligência, respeitar certas regras que foram se estabelecendo à medida que a comunidade foi crescendo, né? E aí então o primeiro grande ensinamento que serve até hoje de orientação, toda vez que a gente estuda isso, né, isso vai como se fosse entrando no sangue através da meditação, porque uma coisa é falar sobre os ensinamentos do Buda, né? Falar sobre o Dharma não é praticar o Dharma, né? Mas a gente precisa entender, compreender que ensinamentos são esses, que orientações ele nos deixou, que caminho ele nos aponta para a gente ir lá com os nossos pezinhos, né, e trilhar esses caminhos. É como se o Buda tivesse assim um dedinho que apontasse, ó, lá tá o caminho, mas é só o caminho. Você tem que experimentar por você mesmo para ver se funciona para você, se vai ser bom para você, se isso que na medida que você vai se transformando num ser humano melhor, isso vai reverberando. Quem convive conosco, né, também se beneficia, né, dessa compreensão, dessa capacidade de compreensão, de discernimento, porque assim, ó, tudo começa pela visão correta. É como se a gente fosse treinando e habilitando os nossos sentidos para eles poder absorver o que nos chega e o que está dentro de nós, poder fazer essa compreensão de uma maneira apropriada, ler a vida, ler, enxergar, ouvir, né? Através dos nossos sentidos, nessa interação interna e externa, para a gente poder ter uma leitura
apropriada, adequada e verdadeira da realidade. Sem a contaminação do que a gente gostaria que fosse, dos nossos desejos, né? Dos nossos apegos, das nossas visões limitadas. A gente vai criando mundos e às vezes é nosso mundinho que não é, na verdade, uma realidade. É como a gente compreende e faz essa leitura. E de acordo com essa leitura, a gente vai viver isso na nossa vida, a gente vai realizar isso. É como se pensamentos criam mundos. Né? As nossas crenças, as nossas ideologias, as nossas vontades. Eu quero isso, não quero aquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não que a gente não possa ter as nossas preferências. As coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, as coisas que a gente planeja, as coisas que a gente quer pra gente, as coisas que a gente não quer, né? Mas dentro disso a gente tem que viver isso com uma certa fluidez, porque nem tudo aquilo que a gente quer é possível. Né? Porque às vezes é só um desejo individual, mas tem o coletivo, o que é melhor para mim. Nem sempre é bom para todo mundo, né? E nem sempre o que a maioria decide é bom para mim, mas às vezes eu tenho que me sujeitar, né? Agora mesmo eu estava lendo aquele capítulo que eu ainda tô lendo para vocês, né? Daquela experiência da Shundô Awamaroshe, naquele mosteiro que estava muito frio, né? E que além do frio, que ela pegou uma gripe, quase que teve que desistir do retiro, mas ela ainda teve que comer um arroz integral muito ruim, muito pesado para ela não gostava, mas era o que tinha para comer, ela não tinha escolha. Né? Então, ela se sujeitou àquilo. Não é isso de vez em quando que a gente vai na casa de alguém, a gente come o que tem, né? Nem sempre a gente gosta, né? Mas tem coisas que a gente não vai fazer desfeita, a gente vai comer nem que se for um pouquinho, né? Mas ela, como ela estava no mosteiro, numa prática espiritual, e ela ia ficar uns dias ali, ela entendeu que ela deveria se esforçar para comer de bom grado, de boa vontade, aceitar de boa vontade. Porque aceitar de má vontade não seria bom para ela e nem para aquela prática, aquele encontro ali. Então ela deveria, né, abrir mente e coração para aceitar o que tem que aceitar em determinado momento. Né? E aí o ensinamento é que quando é inevitável que você tem que fazer alguma coisa, quando é inevitável, abre o coração e aceita. Porque isso vai passar. Ela não vai ter que viver a vida toda comendo esse arroz. E pode até que pegue gosto. Eu me lembro que quando eu comecei a praticar o budismo, a comida, o café da manhã, o que é? Mingau de arroz com gersal. Cadê meu pão com chimia? Cadê meu café com leite? Cadê minha frutinha? O segundo prato, sopa de miso, que dá uma boa energia, ou às vezes só um legume refogado. E um terceiro prato, fruta. Às vezes não tinha nem um melzinho por cima. Mas a gente aprende os sabores, que pode ser tão diferente. Quanto menos ingredientes, mais a gente vai sentir o sabor saboroso do arroz, que parece que não tem gosto nenhum, né? Com aquele tempero, uma delícia, né? E todos os sabores ficam mais acentuados. Por quê? Porque também, por exemplo, entre um prato salgado, doce ou azedo, né? Quando se coloca um pouquinho de arroz, daí arroz branco, né? Ele elimina nas papilas gustativas o sabor anterior
e prepara o paladar para o próximo sabor. Então tudo fica mais acentuado. Ou seja, se a gente abre coração e mente, a gente vê beleza, satisfação e sabor, né? A vida é tantos sabores. Não vamos poupar, né, nos ingredientes, vamos estar abertos para experimentar tudo. Tudo o que chega até nós, com boa vontade e com satisfação. É isso, quando a gente consegue realizar isso, a gente está transformando, vive realizando os ensinamentos que a gente estuda, ouvindo, lendo, né? Nos livros, na internet, nos textos. Por exemplo, daqui a pouco começa o nosso terceiro encontro de budismo básico, né? Que a gente estuda para quê? Para levar isso para a nossa vida, para as nossas vidas. Paz e bem, até o próximo encontro.